Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de podcast de História do Professor Elias Cruz. E hoje iremos tratar de 4 grandes conflitos que ocorreram ao longo da Guerra Fria: a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana. Primeiramente falaremos sobre a Revolução Chinesa. No início do século XX, as potências ocidentais e o Japão passaram a controlar a economia chinesa, enriquecendo à custa da produção nativa e dos privilégios comerciais obtidos com o emprego da força. Além disso, os ocidentais tentavam impor aos chineses seus valores e sua religião. A corrupção e o autoritarismo dos governantes chineses e os abusos das potências estrangeiras continuaram gerando grande insatisfação social. Canalizando essa insatisfação, em 1911, um grupo de nacionalistas e republicanos chineses, liderados por Sun Yat-sen, derrubou o Império Chinês e proclamou a República. Esse sonho de formar uma república nacionalista, no entanto, não se concretizou, pois boa parte do país passou às mãos dos senhores da guerra, chefes militares que, com seus exércitos particulares, controlavam vastas regiões da China. Foi nesse ambiente de grande insatisfação popular com os donos do poder que alguns intelectuais, professores da Universidade de Pequim, como Liu Dazhao, passaram a difundir entre seus alunos uma nova filosofia, o marxismo. Para lutar por seus objetivos, os marxistas chineses fundaram em 1921 o Partido Comunista Chinês, que tinha em Mao Tse-tung seu principal líder. Inicialmente o Partido Comunista Chinês aliou-se ao Partido Nacional do Povo, liderado pelo nacionalista Sun Yat-sen. Unidos, conseguiram vencer os senhores da guerra e unificar o país. Para escapar do cerco do exército de Chiang Kai-shek, cerca de 100.000 pessoas, lideradas por Mao Tse-tung, partiram de Ruijin em outubro de 1934 e percorreram a pé quase 10.000 quilômetros em um ano. Em outubro de 1935, chegaram a Yan'an, onde Mao e seus generais estabeleceram seu quartel-general. Esse percurso ficou conhecido como a Longa Marcha. Muitos morreram durante a caminhada, alguns desertaram. Dos 100.000 que iniciaram a marcha, apenas 20.000 conseguiram atravessar todo o território chinês. Desse total, 35.000 eram mulheres. Em 1937, quando os nacionalistas e comunistas lutavam entre si, o Japão invadiu a China, dando início à Segunda Guerra Mundial na Ásia. Durante essa invasão, os militares japoneses adotaram a tática dos 3 tudo: matar tudo, queimar tudo, destruir tudo. Muitas vilas chinesas foram queimadas com seus habitantes. A violência praticada pelos japoneses contra os civis chineses gerou na China um forte ressentimento contra o Japão. Para fazer frente ao ataque japonês, nacionalistas e comunistas chineses interromperam a luta entre si e se uniram contra o Japão. Após a vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, em 1945, recomeçaram os conflitos entre comunistas e nacionalistas chineses. Usando a tática de guerrilhas, os comunistas representados pelo Exército Popular de Libertação, de Mao Tse-tung, venceram os nacionalistas proclamando em Pequim a República Popular da China, em 1949. Diante disso, Chiang Kai-shek retirou-se para a ilha de Formosa, onde estabeleceu um governo em Taiwan. Em 1959, Mao Tse-tung implementa um plano governamental conhecido como o Grande Salto para Frente, um plano para desenvolvimento que propunha transformar a China em um país tão desenvolvido quanto a Inglaterra, no prazo de 15 anos. E como parte desse plano, reorganizou a economia criando as comunas populares, grandes unidades produtivas situadas no campo e compostas de 20.000 pessoas cada uma. Elas tinham que ser autossuficientes, isto é, deviam produzir alimentos, roupas, calçados próprios, além de construir moinhos, lavanderias comunitárias, postos de saúde, escolas, centrais elétricas, indústrias, lojas e organizar milícias destinadas à defesa militar. A política do Grande Salto, no entanto, fracassou completamente por uma série de razões, dentre as quais a principal foi que muitos camponeses foram deslocados para atividades não agrícolas, enquanto se exigia
o aumento da produção de grãos no campo. Esses fatores, conjugados, levaram à desorganização da economia e milhões de pessoas morreram de fome. Outras ainda contraíram doenças associadas à fome e também pereceram. Estima-se que, durante o período do Grande Salto, o número de mortos tenha chegado a 30 milhões. No ano de 1960, a população chinesa descobriu que o governo maquiava as estatísticas sobre os resultados reais da política do Grande Salto, o que derrubou a popularidade de Mao Tse-tung. Percebendo que a insatisfação popular e social crescia e que seu poder vinha diminuindo, Mao reagiu lançando em 1966 a Revolução Cultural, um movimento favorável ao igualitarismo. Exemplo disso foi a supressão da hierarquia no exército e a busca de um caminho próprio para o comunismo chinês, que incluía livrar-se de tudo aquilo que provinha do Ocidente, como o jazz, o rock, a pintura abstrata, entre outras formas culturais, e produzir uma arte realista e engajada no espírito nacionalista e comunista chinês da época. Mas a Revolução Cultural ela serviu como desculpa para poder perseguir opositores. Muitas pessoas foram perseguidas, presas e castigadas publicamente. Outras foram levadas ao campo para serem, entre aspas, reeducadas. Liderando a Revolução Cultural, Mao Tse-tung conseguiu fortalecer o seu poder dentro da China. Após a morte de Mao Tse-tung em 1976, vários governos chineses que entraram no poder não aboliram o partido e nem a forma de governo socialista da China, mas tentaram unir ela a planos econômicos que pudessem aproximar a economia chinesa aos interesses econômicos do Ocidente. Outro grande conflito dentro da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia. A tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética estendeu-se até a Península da Coreia, em um conflito aberto dentro daquelas imediações. A Coreia esteve sob domínio japonês desde 1910. Com a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra na Ásia, em 1945, a Coreia foi libertada do domínio japonês e dividida entre os vencedores. O norte passou ao controle da União Soviética e o sul ficou sob o domínio dos Estados Unidos. 3 anos depois, refletindo a lógica da Guerra Fria, essa divisão se consolidou. Formaram-se então 2 países distintos, separados por uma zona desmilitarizada na altura do paralelo 38. A República Popular Democrática da Coreia do Norte, que era socialista, e a República Popular Democrática da Coreia do Sul, que era capitalista. Esses 2 blocos são divididos assim até os dias atuais. Encorajado pela Revolução Comunista da China em 1949, o governo da Coreia do Norte desfechou um ataque surpresa contra a Coreia do Sul em 25 de junho de 1950, ocupando Seul, a capital do país. Manobrada pelos Estados Unidos, a ONU autorizou o envio de tropas multinacionais sob o comando do general norte-americano Douglas MacArthur para lutar ao lado dos sul-coreanos. A China comunista, por sua vez, visando alargar sua influência na região e proteger sua fronteira, entrou no conflito ao lado da Coreia do Norte, que também recebeu ajuda militar da União Soviética. Evidenciava, assim, a bipolarização da ordem mundial. A Guerra da Coreia foi sangrenta e brutal, com muitas mortes de ambos os lados. O número de coreanos e chineses mortos no conflito chegou a 2 milhões e de norte-americanos a 142 mil. Outro grande conflito dentro da Guerra Fria foi a Guerra do Vietnã. No fim da Segunda Guerra, em 1945, com a rendição dos japoneses, as forças de Ho Chi Minh libertaram o norte da Indochina e lá fundaram a República Democrática do Vietnã, com capital em Hanoi. O sul, no entanto, foi reocupado pelos franceses, que tinham dominado toda a região ali do Vietnã desde os períodos coloniais. Teve início então uma guerra, tendo de um lado os vietnamitas apoiados pelos soviéticos e de outro os franceses auxiliados pelos norte-americanos. No entanto, o ditador do Vietnã no sul, apoiado pelos Estados Unidos, suspendeu as eleições e instalou uma ditadura brutal. Para resistir a esse regime opressivo, os vietnamitas organizaram em 1960 a Frente Nacional de Libertação, a FNL,
cujo braço armado era os Vietcongs, guerrilheiros comunistas apoiados pela União Soviética. Temendo a vitória do comunismo na região, o governo dos Estados Unidos, presidido por John Kennedy, enviou soldados para o Vietnã do Sul, dando início à Guerra do Vietnã, que se estendeu de 1961 a 1976. De um lado, lutavam os guerrilheiros do Vietcong, apoiados pela União Soviética, pela China e pelo exército do Vietnã do Norte. Do outro, o exército do Vietnã do Sul e as forças de intervenção dos Estados Unidos. Além dos armamentos sofisticados, os Estados Unidos empregaram substâncias químicas para destruir a vegetação e deixar à mostra os esconderijos do adversário. Uma dessas armas químicas era o agente laranja, que desfolhava as plantas. A outra era o napalm, que colava a pele provocando queimaduras terríveis. As armas químicas mataram milhares de militares e civis, que acarretaram sérios prejuízos ao meio ambiente. O desfecho do conflito foi catastrófico para os Estados Unidos, pois a opinião popular norte-americana começou a se tornar totalmente contrária à guerra com a divulgação de imagens do uso de bombas de napalm e de outros elementos químicos dentro da guerra. As imagens horrendas da guerra fizeram com que a população pressionasse o governo norte-americano para a retirada das suas tropas do Vietnã. Isso ocorreu em 1975. No ano seguinte, o Vietnã do Sul foi totalmente suprimido pelos exércitos do Norte e assim se tornou um governo socialista. O último grande conflito que ocorreu dentro da Guerra Fria que vamos tratar nesse vídeo foi a Revolução Cubana. Durante boa parte de sua história, Cuba foi liderada por governantes corruptos e favoráveis aos interesses norte-americanos na ilha. Em 1953, um jovem advogado cubano de nome Fidel Castro e seus companheiros tentaram tomar o quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, visando derrubar a ditadura de Batista. O ataque fracassou, muitos foram mortos. Fidel e seu irmão Raul foram presos e, 2 anos depois, exilados para o México. Lá reuniram 82 homens, entre os quais o médico argentino Ernesto Che Guevara, e voltaram a Cuba dispostos a derrubar Batista. Durante a luta, os rebeldes foram ganhando apoio, sobretudo entre os camponeses e operários, e em janeiro de 1959 entraram na capital cubana, comandados por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e Raul Castro. Era a vitória da Revolução Cubana. Em 1961, o governo de Fidel declarou oficialmente que a Revolução Cubana era socialista. O governo dos Estados Unidos, por sua vez, revidou naquele mesmo ano, rompendo relações diplomáticas e patrocinando uma invasão de Cuba por exilados cubanos, treinados pela Agência Central de Inteligência, a CIA. O povo cubano resistiu à invasão, formando milícias populares e, com a ajuda do exército, derrotou os invasores na Baía dos Porcos. Conforme a pressão norte-americana sobre Cuba aumentava, o governo de Fidel estreitava laços com a União Soviética, a ponto de permitir que os soviéticos instalassem mísseis em seu território. O governo norte-americano reagiu, mandando bloquear a ilha e exigiu a retirada dos mísseis soviéticos. Depois de prolongadas as negociações, a União Soviética retirou os mísseis do solo cubano e a crise chegou ao fim. Esse episódio ficou conhecido como a Crise dos Mísseis, em 1962, e foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, quando o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear. Nesse contexto de crescente polarização política e ideológica, e, naquele mesmo ano, os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico a Cuba. Hoje, no campo político, Cuba continua havendo um só partido e um só chefe. Em 2006, Fidel Castro afastou-se do governo e 19 meses depois renunciou à presidência, que passou às mãos de seu irmão Raul Castro. O novo chefe de governo cubano ensaiou uma tímida abertura política, mas ao mesmo tempo continuou impondo uma rigorosa censura aos meios de comunicação e à internet. Em 2016, Fidel Castro veio a falecer e o seu irmão continua sendo o líder de Cuba até hoje. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem com seus amigos e deixemos a história um pouco mais relevante aqui no nosso país. Valeu!